Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Olá, meu nome é Olivia, e vou compartilhar com vocês uma experiência arrepiante que vivi em um ponto de ônibus numa noite fria de inverno. Era por volta das 22 horas quando saí do trabalho. A neblina espessa envolvia as ruas vazias enquanto eu caminhava em direção ao ponto de ônibus. Estava cansada e só queria chegar em casa, então, sem muita atenção ao redor, senti-me no banco de concreto desgastado. O silêncio era palpável, apenas quebrado pelo ocasional farfalhar das folhas levadas pelo vento gelado. Olhei para o relógio na parede do ponto de ônibus e percebi que o próximo coletivo demoraria mais do que o habitual. Enquanto aguardava, notei um homem idoso do outro lado da rua. Ele estava parado, imóvel, observando-me com olhos que refletiam uma tristeza profunda. Aquilo me incomodou, mas pensei que talvez fosse apenas alguém esperando por outra pessoa. O tempo passava devagar, e a neblina tornava-se cada vez mais densa. Foi quando comecei a ouvir um murmúrio distante. Inicialmente, não dei muita atenção, mas o som se aproxima. Olhei ao redor e, para minha surpresa, percebi que o homem idoso agora estava próximo, ainda murmurando algo incompreensível. Seus olhos, antes tristes, agora deixa claro carregar uma intensidade aterrorizante. Uma sensação de desconforto chegou a contar de mim. Perguntei-lhe se pediu de ajuda ou algo assim, mas ele continuou a murchar palavras ininteligíveis, como se estivesse preso em um lamento eterno. Decidi-me caminhar até um local mais movimentado, esperando que o ônibus chegue logo. Entretanto, ao me levantar, o homem idoso começou a segui-la, suas palavras ecoando como inspiradores desesperados. A essa altura, meu coração batia descontroladamente. Pensei em correr, mas uma sensação estranha me impedia de fazer isso. Ao chegar em uma área mais iluminada, o homem parou abruptamente, seus olhos fixos em mim. Fiquei aliviada, mas também curiosa sobre a natureza perturbadora daquela experiência. O ônibus finalmente chegou, e subi a bordo aliviada. No entanto, enquanto olhava pela janela, ainda podia ver o homem idoso na escuridão, observando-me com olhos que atravessam a névoa densa. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite solitária no ponto de ônibus. Se foi uma alucinação ou algo sobrenatural, permanece um mistério. A única certeza que tenho é que aqueles olhos assombrados e os sussurros ininteligíveis continuam a me assombrar, lembrando-me de que, mesmo nos lugares mais cotidianos, a escuridão pode esconder segredos inexplicáveis. Oi, meu nome é Benjamin, e quero compartilhar uma experiência bizarra e assustadora que vivi em um ponto de ônibus numa noite chuvosa de outono. Aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Era por volta das 23 horas, e a chuva caía em um ritmo constante, criando poças escuras no chão. Eu estava voltando de uma festa com os amigos, e o último ônibus da noite ficou atrasado, deixando-me encantado e impaciente. O local, normalmente movimentado durante o dia, agora estava envolto em uma atmosfera silenciosa e misteriosa. Enquanto eu esperava, percebi um vulto na encruzilhada próxima ao ponto. Uma figura encapuzada, cujo rosto estava oculto pelas sombras da capa escura, permanecendo imóvel como uma estátua. Tentei ignorar,
pensando ser apenas alguém se protegendo da chuva, mas algo na postura que figurava arrepios pela minha espinha. Ao me aproximar, a pessoa virou-se lentamente na minha direção, revelando um rosto pálido e expressão vazia. O silêncio ao redor intensificou-se, e o som da chuva tornou-se um murmúrio distante. Você está esperando o ônibus também, tentando aliviar o clima estranho. A figura assentiu, mas não emitiu som algum. Seus olhos, porém, eram profundos e absorviam qualquer luz ao redor. Decidi recuar e voltar ao abrigo do ponto de ônibus, mas a pessoa me batia, mantendo-se na mesma distância. Meus nervos estavam à flor da pele, e a lógica tentava me convencer de que era apenas alguém peculiar. Foi então que percebeu que, ao redor da figura, pequenas luzes pareciam a piscar na escuridão. Luzes que refletiam os olhos dos animais, mas não havia sombra alguma, nem mesmo na chuva que caía. A ansiedade apertou meu peito quando o ônibus finalmente chegou na curva. Corri em direção a ele, olhando para trás apenas para encontrar o ponto vazio, sem sinal da figura encapuzada ou das luzes misteriosas. Ao entrar no ônibus, meu intervalo era tangível, mas, enquanto eu me afastava, olhava pela janela e via a encruzilhada envolvida em escuridão e silêncio, como se nada tivesse acontecido. A figura encapuzada, os olhos piscando e a atmosfera assustadora encontrada apenas como fragmentos de uma noite que desafiam qualquer explicação lógica. Até hoje, sempre que passo por aquele ponto de ônibus em noites chuvosas, lembrança daquela figura silenciosa e dos mistérios faz meu coração acelerar, lembrando-me de que há coisas inexplicáveis que espreitam nas sombras da noite. Olá, meu nome é Emma, e quero compartilhar uma experiência inesquecível que vivi em uma parada de ônibus remota durante uma noite tempestuosa de inverno. O frio cortante e a escuridão densa daquela noite formaram um cenário perfeito para algo que ainda não consigo explicar. Era por volta das 2 horas da madrugada, e eu estava voltando de uma visita a um amigo em uma cidade vizinha. O último ônibus da noite ficou atrasado, e eu fiquei completamente sozinho naquela parada isolada. As luzes da rua piscavam fracas, acrescentando um tom sombrio à atmosfera. Enquanto eu tremia de frio e olhava ansiosamente para o horizonte, notei um movimento estranho do outro lado da rua. Uma silhueta escura estava parada sob a luz tênue de um poste, parecendo uma figura humana, mas algo não estava certo. A chuva torrencial minha faz com que as gotas caiam como lágrimas, obscurecendo a visão. Curiosa e, ao mesmo tempo, apreensiva, caminhei lentamente em direção à figura. À medida que me aproximo, os detalhes resultarão a surgir. Era uma mulher, vestida com roupas antigas e molhadas, com longos cabelos negros colados ao rosto. Ela mantinha os olhos fixos em mim, mas seu olhar parecia vago, perdido. Precisa de ajuda, queria, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão na direção do horizonte escuro e emitiu um som indescritível, uma espécie de murmúrio melancólico que ecoou na noite. Fiquei arrepiado, sentindo uma energia inexplicável no ar. Decidi voltar ao abrigo da parada de ônibus, mas a mulher me moveu, movendo-se de maneira desajeitada. Seus passos eram lentos, mas constantes, como se estivessem presos em um loop infinito. Olhei ao redor, esperando que alguém mais estivesse testemunhando aquela cena surreal, mas não havia ninguém à vista. O ônibus finalmente apareceu, e, ao entrar, senti um rompimento momentâneo. No entanto, ao olhar pela janela, a mulher ainda estava lá, observando com olhos vazios enquanto o ônibus se afastava. Aquela imagem assombrou meus pensamentos, e a sensação de inexplicabilidade aconteceu comigo. Às vezes, quando estou em paradas de ônibus desertas à noite, ainda me pego olhando ao redor, meio esperando encontrar uma mulher nova. A experiência ficou gravada em minha mente como uma lembrança inquietante de que a escuridão pode esconder mistérios que desafiam nossa compreensão. Meu nome é Eduardo, e vou compartilhar uma experiência aterrorizante que vivenciei em uma noite de tempestade, esperando por um ônibus em uma parada desolada nos arredores da cidade.
Era uma daquelas noites em que a chuva caía com fúria, transformando as ruas em rios. O vento uivava entre os edifícios abandonados, criando uma sinfonia assustadora. Eu, cansado após um longo dia de trabalho, vi-me sozinho naquela parada, a única iluminação vinda de um poste oscilante. Ao examinar o ambiente, me deparei com uma silhueta estranha à distância. A figura estava em meu imóvel, parada na escuridão, e eu senti um arrepio percorrendo a espinha. Tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas a sombra de um objeto inanimado, mas algo daquela presença parecia consciente. Resolvi me acomodar no banco úmido da parada e mergulhar em meus pensamentos, tentando afastar a sensação incômoda. No entanto, à medida que a espera se prolongava, a silhueta começou a se mover lentamente em minha direção. Um frio na barriga tomou conta de mim, e meu coração acelerou. A figura, agora mais próxima, revelou-se como uma mulher de vestes antigas, com longos cabelos que esvoaçavam ao vento. Seu rosto permanece na penumbra, obscurecido pela escuridão e pela chuva incessante. Aquela estranha fez meu corpo gelar. "Espera pelo ônibus também?" perguntou, mas a mulher não respondeu. Seus olhos fixaram-se nos meus, transmitindo uma tristeza profunda e inexplicável. Decidi não insistir e manter meus olhos na rua, ansioso pela chegada do ônibus que demorava a aparecer. Ao se aproximar, a mulher começou a murchar, como se sua forma dependesse da escuridão. A chuva batia nela sem tocá-la, criando uma aura sombria. Aquela cena surreal estava além da compreensão, e eu me senti preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Finalmente, o ônibus surgiu ao longo, e eu não hesitei em embarcar, sentindo um misto de colapso e confusão. Ao olhar pela janela, a mulher ainda estava lá, diminuindo gradualmente até se tornar uma sombra na noite. Nunca mais esqueci aquela noite na parada de ônibus desolada. O inexplicável, o sobrenatural, misturado à solidão e à escuridão, criou uma experiência que, mesmo agora, ao recontar, arrepia minha pele. Às vezes, eu questionava se outras pessoas testemunhavam aquela presença ou se ela me escolhia para mostrar um vislumbre de um mundo além do nosso.